Essa é a história da minha vida. Era uma vez uma leonina, elemento fogo, com emoção irada. Uma mulher aparentemente bem resolvida, com formação universitária em administração de empresas, com um emprego numa grande construtora e nesse momento separada, com 2 filhos. E foi por volta dos meus 40 anos que eu vi a minha vida começar a se transformar, virar de ponta cabeça, até chegar ao ponto de pensar em tirar a minha própria vida. Eu, como outras pessoas, tive problemas pós-separação de todos os tipos. E nesse momento, as minhas relações interpessoais, elas sofriam conflitos, naturalmente, conflitos graves, e eu me sentia muito atacada, insegura pelo futuro, o que poderia acontecer dali para frente. E embora o resto da vida ia caminhando, eu comecei a apresentar alguns sintomas de que iriam provocar severas mudanças na minha mentalidade e comportamento também. Mas isso era só o início de um grandíssimo caminho cheio de dor, conhecimentos, mas também de muita transformação, muitas transformações, na verdade. Os problemas de relacionamentos que eu tive afetaram significativamente no meu estado de ânimo e com profundo sentimento de injustiça. Eu também comecei a ter alguns processos de ansiedade e grande dificuldade para lidar com a solidão. O mais curioso é que eu nunca estava só. Eu sempre, gente, estive cercada de pessoas que me apoiavam de todas as formas, mas o medo naquela época ainda era totalmente inconsciente. Nesse momento, pouco a pouco, foram se somando mais obstáculos, digamos assim, mais dificuldades. Por quê? Porque eu tive que me afastar de pessoas extremamente queridas, eu tive que fechar um negócio próprio, a minha conduta se tornava cada vez mais impulsiva e agressiva, mas ainda assim eu tentava levar a vida de uma maneira natural, porém havia um buraco aí do tamanho de um bonde dentro de mim. A verdade é que hoje eu consigo ver que algumas condutas que eu tive, eu considero hoje desnecessárias. A única coisa que de alguma maneira me acolhia era saber que eu sempre havia feito o melhor que eu podia. Tanto como mãe, como irmã, como filha, amiga, profissional, enfim. E que embora a ingratidão sempre tenha sido algo que me rodeava, que me acompanhava, eu sempre fui uma pessoa extremamente racional. Eu nunca fazia nada sem ter a devida segurança, administrar dinheiro de casa, administrar família,
tudo isso sem dar um passo em falso. Era impossível isso para mim. Ocorre que na vida nem tudo está sob nosso controle, né? E dependendo da mente de cada um, isso pode se tornar um grande obstáculo, um grande desafio, um grande problema também. O que acontece é que, embora eu nunca tivesse me faltado nada, eu também passei por restrições financeiras, obviamente. E aquele medo do amanhã era cada vez mais e mais constante na minha vida. Foi quando então eu comecei a ter episódios de automutilação. Eu me arranhava os braços, choros compulsivos. Aparentemente, gente, eles não vinham de nenhum acontecimento que houvesse precedido, né, esse ato. Eu passava horas debaixo do chuveiro me questionando tudo o que me acontecia. Como que eu ia passar por tudo aquilo? Como que eu ia reagir? Quanto a vida estava sendo injusta comigo, eu culpava muito a vida, outras pessoas. E perguntas do tipo, por que eu mereço passar por tudo isso? Não saíam literalmente da minha cabeça. Até o dia em que eu pensei em como eu poderia fazer para tirar a minha própria vida. Porque eu já não via muito sentido para ela. E aí foi quando eu decidi voltar a fazer terapia, que eu havia começado quando ainda estava casada. E o autoconhecimento, nesse momento, era algo muito novo para mim. E a confusão na minha cabeça não tinha tamanho, não tinha dimensão. E parecia que eu estava num labirinto, mas sem nenhuma saída. A gente não tem o costume de se autoconhecer. Então, pouco a pouco, com a ajuda da minha psicóloga, Nara Matos, eu fui me abrindo a novas práticas de condutas nos meus relacionamentos. Fui aprendendo também a gerir as minhas emoções, freando a impulsividade, a agressividade. Aprendendo a lidar com a pessoa que eu realmente era, né? Mas que eu desconhecia. Só que os meus desejos de vingança e rancor eram muito grandes. Muito grandes. E a minha psicóloga me fez ver que eu precisava liberar isso de mim. Eu precisava liberar isso do meu coração. Foi quando então essa maravilhosa psicóloga me ensinou a praticar o Ho'oponopono. Veja bem. Até esse momento, eu nunca fui uma pessoa muito espiritualizada. Eu estudei a religião católica no colégio interno. Eu frequentei o candomblé porque eu tenho uma paixão muito grande, muito especial por Oxum. Mas onde eu melhor me senti foi no kardecismo. Mas nunca fui religiosa ou espiritual, né? Nunca tive uma constância. E o que aconteceu foi que durante a prática do Ho'oponopono, coisas realmente incríveis começaram a acontecer. Relações separadas por mais de 5 anos
tiveram retomadas. E a minha desconfiança sobre a validade da vida começou a diminuir. Eu fiquei tão impressionada com os resultados do Ho'oponopono que eu me perguntei, mas peraí, o que realmente está acontecendo aqui? Que magia é essa? Que energia somos capazes de manipular? E foi assim, com um espírito investigativo, que eu fui buscar mais informações sobre o campo energético e espiritual. Nesse momento, então, eu decidi fazer uma formação que era para se tornar terapeuta da minha própria vida. Era para cada um resolver os seus desafios, né? E aí eu comecei um processo de autoanálise muito grande, me vendo efetivamente como um conjunto, né, de fractais diferentes: físico, mental, emocional, energético e espiritual. Me vendo como todo. Então, eu comecei a dar atenção a cada uma dessas áreas individualmente e começar um processo de conhecimento e reconhecimento de por que eu era essa pessoa. E a partir daí, gente, tudo começou a cobrar muito sentido da Cristiane que eu era, da pessoa que eu era. Porque foi aí que eu descobri o meu processo. E ele vinha de um medo ao abandono. E não foi simples e imediato. A cada dia, novas coisas se juntavam e justificavam a maneira com que eu via o mundo, com que eu afrontava, enfrentava os acontecimentos. E para que isso faça sentido, eu preciso falar para vocês um pouquinho da minha história. Para começar, ainda no ventre da minha mãe, onde todos hoje sabemos que o feto recebe todas as informações da mãe, as emoções, e nesse momento eu seria abortada. Depois, aos 5 anos, eu perdi o meu pai decorrente de uma cirrose por bebida. E imediatamente após a morte do meu pai, eu tive que ir morar com uma tia minha, já que a minha mãe precisava trabalhar fora e eu era muito pequena, caçula de 7 irmãos. Eu não poderia ser cuidada pela minha mãe naquele momento. E foram momentos em que eu me senti só, me senti abandonada e às vezes rejeitada também. Uns quantos anos depois, eu fui para um colégio interno. E aí eu também só via minha mãe nos finais de semana. Hoje eu sei que esse foi um divisor de águas na minha formação, na formação da minha personalidade, a ida para esse colégio interno. Porque no colégio, era um colégio, além de interno militar, eu era rebelde, porque eu não queria estar ali. E porque eu precisava chamar a atenção. Eu era muito brigona, gente, de sair no tapa mesmo, de pancadaria de verdade. Porque esse era o meu meio, era o meio que eu tinha de tentar mostrar que eu era forte.
para que ninguém se metesse comigo, para que ninguém se atrevesse a se meter comigo. E foi dessa maneira que eu segui a minha vida, sempre me mostrando forte, empoderada, decidida, independente. E que ninguém poderia colocar no sapato, né? Ninguém mandava em mim. Hoje eu sei que toda essa autoconfiança e empoderamento eram, na verdade, os mecanismos de defesa que eu adotei para me defender do mundo. E neste mar de descobrimento de mim mesma, eu observei as minhas relações amorosas. E nelas eu sempre tive os homens que eu desejei. Mas na hora do término, basicamente, em 99% dos casos, era eu quem decidia. É aquela frase, a fila anda. Era cumprida à risca. Na verdade, era um padrão no qual era inadmissível para mim ficar sozinha. Medo ao abandono. Ninguém podia terminar comigo. Se isso ia ocorrer, essa decisão tinha que ser minha. Eu estava aprendendo, na verdade, a lidar com toda uma vida, com padrões tão rígidos e complexos que eu tinha, com o ajuste do nível da ansiedade que isso me provocava, da minha impulsividade. E era tão desafiador quanto interessante. A verdade é essa. E ainda assim, no meio dessa primeira formação, bem no meio dela, caiu a ficha que estava nascendo uma nova Cristiane. Aquela que tinha interesse pelo novo, pelo desconhecido e pela capacidade de superação que no meu buraco eu não havia visto. Então, quando eu comecei a olhar para trás e vi o caminhão de conteúdos que todos nós levamos, eu decidi que se eu havia conseguido, outras pessoas também poderiam. Eu queria falar do medo, do abandono, medo ao abandono, para que outras pessoas não precisassem chegar ao fundo do poço, como foi para mim. Foi quando então eu decidi virar terapeuta. E com essa nova Cristiane eu comecei a ajudar amigos, conhecidos. Foi assim que eu fui aprimorando os meus conhecimentos, fui ampliando, e aí eu me tornei psicoterapeuta holística, psicanalista espiritualista e terapeuta energético espiritual. Eu, sempre curiosa por conhecer mais e mais deste mundo e dos outros, mais concretamente sobre o corpo energético, né? Esse era um momento que eu queria muito entender profundamente. Eu encontrei então o primeiro vídeo de Jean-Pierre Garnier Mallet e eu fiquei totalmente deslumbrada com o conhecimento trazido por este homem que é incrível
Mas como eu sempre fui muito racional, era aquela base que eu precisava para consolidar ainda mais o que eu já havia conhecido. Mas antes, com um ar místico ou esotérico da coisa, né? E que eu hoje detesto. Então, eu comprei todos os livros, eu fui às suas formações presenciais, tive esse grande presente do universo, as iniciais e a SOS, que é uma formação superior para quem já fez a inicial. E eu passei então a consumir todo tipo de conteúdo que me vem desse autor. Livros, entrevistas, vídeos, grupos de estudo aqui na Espanha. E sempre que eu posso, eu vou às suas formações, porque sempre tem algo novo e a energia é algo mágico. Eu já falei isso para vocês. Porque Jean-Pierre sempre fala sobre novas coisas a cada formação. Então, em cada uma delas você tem um novo conteúdo ou complementa um conteúdo. E a minha relação com o duplo, o que ela me trouxe, a bem da verdade, eu vou confessar que não foi rápido, tá? Eu tinha um tanto de medo de não dormir bem, que já tinha o medo comigo, né? Então era fácil ter medo de não dormir bem. Então algumas noites eu fazia perfeitamente, outras não. Outras eu não conseguia, tentava, não conseguia. Agora, algumas coisas surpreendentes começaram a acontecer na minha vida. E sabe aquelas coisas sem explicação mesmo? Que não tem como? Que você diz assim, só pode ter sido o duplo, ou só pode ter sido um milagre, quem está acostumado? Assim foi. Mas como eu não implementava os conhecimentos da teoria no meu dia a dia, o que acontecia? Que 40 dias depois não estava satisfatória outra vez. Então, virava e mexia, eu sentia ansiedade e angústia. Mesmo com uma nova percepção sobre a vida, sobre os outros, mesmo depois de haver trabalhado as minhas crenças, os meus padrões, o meu comportamento e ver o mundo totalmente diferente, ainda havia algo que era intenso, que era tenso. Eu permanecia, sobretudo, permanecia em mim uma insegurança em relação ao futuro, que me gerava todos esses medos. Eu não conseguia, até esse momento, me livrar totalmente do medo, embora eu já tivesse trabalhado o meu campo energético, eu fazia todas as curas. Era como se faltasse virar alguma chave, sabe? Porque o temor pela falta, leia-se abandono de algum modo, ainda era latente em mim, essa chama ainda havia em mim, essa energia, essa frequência havia. E ainda há um pouco. Eu me lembro perfeitamente da terceira formação que fui, do Jean-Pierre. E havia uma mágia impressionante nesse encontro. E que foi simplesmente indescritível. Eu saí dessa formação com uma leveza na alma e, embora todos os meus problemas não estivessem resolvidos, solucionados, eu decidi implementar
a teoria no meu dia a dia. E inúmeras coisas sensacionais aconteceram. Inúmeras coisas inimagináveis aconteceram. Soluções e oportunidades simplesmente antes impensadas por mim começaram a se apresentar justo na minha frente. Era o meu duplo atuando. Hoje eu posso afirmar que a ansiedade e a angústia, o medo também ao futuro ou a ser abandonada, já não me controlam mais. Porque eu tenho alguém totalmente empenhado em descomplicar as coisas para nós dois. Então, colocar em prática uma teoria serve para qualquer pessoa que precise ver a lógica das coisas. E como diz Jean-Pierre, se é lógico, eu não preciso crer. Muita coisa mudou desde a pequenininha que seria abortada. Todos os dias eu trabalho pelo meu 40º dia seguinte. Todos os dias eu trabalho duro para controlar o meu pensamento e a minha benevolência. Qual é o fruto disso? Eu não tenho tudo o que eu gostaria, mas eu posso te garantir que eu vivo perfeitamente em paz com tudo que eu tenho. E honestamente, eu não posso me queixar de absolutamente nada. Esse querendo aparecer o tempo todo, mas senão ele não me deixa nem gravar. Eu só tenho muito e muito para agradecer. E é por isso que hoje eu dedico a maior parte do meu tempo em ajudar a outras pessoas em seus processos de superação e cura. A espiritualização, que entendam melhor, porque conectar com a minha parte divina foi o que me reconectou com a alegria e o propósito da minha vida. Pessoal, cada um de nós é dono de um poder infinito e ele pode ser ativado, mas isso ocorre quando nós deixamos de olhar no espelho e ver somente a imagem que ali está sendo refletida. Porque acreditem, nós somos muito mais do que isso. Nós somos 2, pelo menos. E esse outro eu tem um poder, uma percepção, uma capacidade e uma consciência muito maior do que a que nós temos. Plenitude, paz e felicidade não são consequências de atos ou acontecimentos. São estados de ânimo, presença de espírito que qualquer um pode alcançar. Basta você entender que tudo começa na tua mente e entender a importância e a potência que a energia do pensamento tem. Os sofrimentos que eu passei me ajudaram a ser melhor pessoa hoje. Se não fossem eles, talvez eu seria a pessoa de antes, com menos discernimento, muito menos autocontrole, sem nenhuma
inteligência emocional e nada espiritualizado. Pense em fazer aos demais o que gostaria que os demais pensassem em fazer a você. Esse é o grande foco que você deve aplicar a partir de agora, se você também deseja começar um processo de transformação e cura na tua vida. Eu espero que agora, sabendo um pouquinho mais da minha vida, que eu possa ser um espelho no quesito de superação e que você, independente do problema ou da circunstância que você esteja passando, saiba que tudo pode ser superado. Gratidão por você estar comigo, gratidão por me ajudar nessa caminhada e gratidão por estar aqui.